Fala guerreiro, tudo jóia? Sou o professor Moacir, oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado na ESA, na AFA, na SpaceX, no ITA, sou ex-burra Vera em matemática e bem-vindo, você está no canal Math Academy. E o que a gente vai ver hoje? Bom, depois daquela overdose de números primos, nada melhor do que a gente resolver algumas questões para massificar o conteúdo, né? Então a gente vai resolver algumas questões, já passei aquela lista no último vídeo, e hoje a gente vai resolver algumas questões que eu pondero interessantes da gente trazer aqui, de forma que esclareça um pouco, talvez alguma dificuldade que tenha ficado. Tá joia? Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna aqui. Valeu, até já! Estou lembrando daquelas recomendações básicas aí. Fique à vontade, se inscreva no canal, mande sua dúvida pelo meu e-mail, tá o e-mail aí na tela. Se quiser também, você pode ficar à vontade de mandar sua dúvida através do meu WhatsApp. Fique à vontade, o importante é a gente tirar as dúvidas, não deixar nada acumular. Vocês vão ver que muita coisa de matemática, ao longo de todos esses vídeos que a gente vai trazendo aqui, muita coisa vai se somando. Então, se deixar a dúvida acumular, começam a aparecer problemas que talvez não existiriam se as dúvidas tivessem sido sanadas com antecedência, né? Então, qualquer dúvida, manda aí, fique à vontade, vamos interagir. E não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo, deixa aquele teu comentário aí maroto para ajudar a firma, tá joia? Então vamos lá. Primeira questão que eu trouxe aqui, né? É a número 4 da lista, que fala o seguinte: qual o menor número natural que possui 18 divisores positivos? Então vamos lá, ele quer um número natural, então é um número positivo, de 0 em diante, que ele tem 18 divisores positivos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é, como é que a gente calcula a quantidade de divisores positivos de um número? Lembra? Se tu não lembra, eu vou trazer aqui o esquema. Lembra de uma coisa que eu comentei lá no vídeo de primos, números primos, que é o seguinte: a quantidade de divisores que a gente vai obter tem a ver com o princípio fundamental da contagem. Aquela questão ali de você pegar as opções de cada número, fator primo, no qual o número é decomposto, e pegar aquele expoente. Aquele expoente traz para a gente a quantidade de possibilidades que existe. Então, aqui seu expoente é 2, por exemplo. O número primo está elevado a 2, ele pode ser 2 elevado a 0. Vamos supor que comece com 2, né? O primeiro número primo da fatoração. 2 elevado a 2 pode ser 2 elevado a 0. Uma outra possibilidade é 2 elevado a 1. E, finalmente, 2 elevado a 2. Então, por conta disso, a gente vai pegar, vamos supor o número n, que é o que a gente quer aqui. O número n seja da forma 2 elevado a x vezes 3 elevado a y vezes 5 elevado a z. Qual seria a quantidade de divisores positivos desse número? Seria, pega o expoente de cada fator primo, soma uma unidade e multiplica todos eles. Então a gente faz quantidade, vou botar assim, ó, divisores do número n vai ser igual x mais 1, que é o expoente do fator primo 2, multiplicado por y mais 1, que é o do fator primo 3, e o z mais 1, que no nosso caso aqui é o fator primo 5. Quando a gente multiplica esses três numerozinhos aí, x mais 1, y mais 1 e z mais 1, a gente obtém a quantidade de divisores. Vamos pegar, ele está dizendo que tem 18 divisores positivos. Vamos fatorar o 18, vamos ver como é que ele fica? Bom, a gente pode fazer daquela maneira que a gente já conhece, né? O 18, traça uma linha, vai dividindo. Ou você pode lembrar que, de uma maneira mais direta, 18 vai ser igual a quê? Um produto bem facinho da gente visualizar, né? 2 vezes 9. Né? 18 é 2 vezes 9. Só que o 9, ele pode ser decomposto em fator primo, né? O 2 já não, o 2 não. Então, o 9 seria o quê? 3 vezes 3. Beleza? Então, em vez de a gente deixar 2 vezes 3 ao quadrado, vamos escrever assim, ó, 2 vezes 3 vezes 3.
Tá lá. Então, o 18 está decomposto ali, 2 vezes 3 vezes 3. Bom, ele pede o menor número natural. Se você pensar que o menor número natural pode ser decomposto em apenas 2 fatores primos, o produto desses dois, do expoente desses 2 fatores primos adicionado a uma unidade, vai ficar bem grande, né? Vai ficar, ou melhor, o fator primo elevado a esses expoentes possíveis, vamos supor, 2 vezes 9. Imagina, 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 já dá 512. O número é extremamente alto. Ele ainda vai multiplicar por 3 ao quadrado 9. Então vamos diluir isso um pouco mais. Vamos pensar em 3 fatores primos, igual eu coloquei ali. O 2, o 3 e o 5 são os menores números primos na sequência, né? Então vamos pensar que esse número pode ser 2 vezes 3 vezes 5. E quando a gente decompõe o 18, a gente observa que na sua decomposição, a gente... Por que eu te separei ali, ao invés de colocar 3 ao quadrado, botei 3 vezes 3? Porque cada um desses números que está no qual o 18 está decomposto, cada um desses números, eles vão ser colocados no lugar daquele x, do y, do z. Se eu tenho 3 ao quadrado, não tem como colocar ali, porque concorda que o x, o y, o z são expoentes? Eu tenho um expoente elevado a um outro expoente se eu deixar 3 ao quadrado. Então, por isso que eu abri um pouco mais. Ali eu não quero ter potências de base. Eu quero ter números multiplicados de forma que eu possa olhar ali para o x mais 1, y mais 1, z mais 1 e tentar colocar esses números ali. Captaram? Captou essa ideia? Beleza. Então vamos lá. A gente tem que lembrar o seguinte também. Cada um daqueles números que estão aparecendo não é o x, não é o y, não é o z. É o x adicionado a uma unidade. Então eu tenho que tirar essa unidade para descobrir qual é o x, para depois eu descobrir qual é o meu n maiúsculo, qual é o meu nzão ali, qual é o meu número natural que eu estou procurando. E o detalhe também que a gente deve atentar é que ele deve ser o menor número natural. Então, para os menores números primos no qual ele está decomposto, que é o 2 e o 3, esses que são os menores números primos, eles têm que estar elevados aos maiores expoentes. Então, olhando aqui para baixo, eu tenho 3 e 3. Esse 3 e esse 3 vão justamente entrar no lugar desse x mais 1 e do y mais 1. Porque quando eles forem substituídos aqui em cima, eu estou gastando, vamos dizer assim, os maiores expoentes nos menores números primos, que são 2 e 3. Com isso eu estou garantindo que eu estou pegando o menor número n. E é isso que a questão quer. Então vamos lá. O x mais 1 vai ser igual a 3. O y mais 1 também vai ser igual a 3. E o z mais 1 vai ser igual a 2. Agora é só eu manipular essas expressões algébricas de forma que eu obtenha quem é o x, quem é o y e qual é o z. Subtraindo 1 de ambos os lados, do lado esquerdo eu vou sumir com o mais 1 que está sendo somado e no lado direito eu vou subtrair de 3. Então, na primeira equação eu vou ter x igual a 2, na segunda eu vou ter y igual a 2 e na terceira eu vou ter z igual a 1. Então, quando a gente olha lá para o n, agora a gente já pode substituir o x, o y e o z nos fatores primos. Então, n vai ser igual a 2 elevado a x. Quem é o x? X eu encontrei, x é igual a 2. 2 ao quadrado. 3 elevado a y. O y também encontrei, que é 2. Então, 3 elevado ao quadrado. E o 5 elevado a 1. Multiplicando isso tudo, 2 ao quadrado é 4. Multiplicado por 3 ao quadrado, 9, vezes 5. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5, 180. Ou eu posso fazer uma outra multiplicação que fique mais fácil mais claro de eu visualizar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 9, 180. Então está aqui. O menor número natural que possui 18 divisores positivos é o 180. Beleza?
Tranquilo, safo? Questão sussa, né? Mel na chupeta. Questão número 8 que eu trouxe aqui também que eu achei interessante. Dividindo-se o número 193 pelo número inteiro positivo, x, obtemos resto 13. Então vamos armar aquela continha ali, aquela armação que a gente conhece de operação de divisão, lá do vídeo lá das operações fundamentais. Então a gente tem 193 dividido por um x qualquer, e essa divisão deixa resto 13. E aqui eu tenho um quociente, beleza? 193 dividido por x, dá um quociente qualquer ali, e não dá divisão exata, deixa resto 13. Quantos são os possíveis valores de x? Quantos são quantos, não são quais? Quantos números eu posso colocar ali, de forma que eu obtenha isso aqui? O x, o 193 dividido por x. Como é que a gente faz isso aqui? Vamos lembrar daquela relaçãozinha que existe numa operação de divisão, que é a seguinte. Vou montar aqui do lado usando as letrinhas ali que a gente já conhece. Então, da esquerda, o 193 é o dividendo, o x é o divisor, aqui é o quociente e aqui é o resto. O que eu sei? Eu sei que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Beleza? Até aqui é o que a gente já viu nos vídeos anteriores. Será que a gente consegue obter uma divisão exata se a gente manipular aquele resto com o dividendo? Acho que sim, né? Porque 193 dividido por x, a gente faz a divisão e ainda sobrou 13. Então eu posso manipular o 193 com o resto de forma que o x vezes o q vai me resultar em um número que não é o 193. Peraí, não estou entendendo o que você está falando. Vamos lá. Olha aqui essa expressão que eu acabei de colocar aqui, ó. Dividendo igual divisor vezes quociente mais resto. Se eu subtraio o resto de ambos os lados, eu vou ter na esquerda o dividendo menos o resto, e do outro lado eu vou ter o divisor vezes o quociente. É o que a gente vai fazer com os dados que o problema me deu. 193 menos o resto, que é 13, igual ao divisor vezes o quociente. Não sei quem é o divisor, no meu caso, já vou até substituir aqui, o divisor é o x. Não sei quem é, e o quociente pouco me interessa. 193 menos 13 dá 180. 180 é igual ao divisor, que é x, vezes o quociente. Bem, o que eu cheguei aqui? Eu cheguei numa expressão que diz o seguinte. O x, que ele pode ser colocado vários ali dentro, então o x, se o x for 1, o q vai ser 180. Se o x for 2, o q vai ser 90. 3, o q vai ser 60. Então eu vou obter múltiplos, vou obter uma multiplicação que vai me gerar o 180. E aí, se eu divido o 180 pelo x, eu obtenho o quê? Ou seja, o x, todo x que entrar ali, vai ser divisor de 180. Porque a partir de agora eu não tenho mais resto, o resto é zero. Primeiro ponto. Então eu vou deixar isso aqui como número 1. Um outro ponto que a gente já tem que atentar é o seguinte. Qual é o resto que ele me deu? Resto 13. Eu posso dividir 193 por 2 e dar resto 13? Não. Por que não? Porque quais são os restos possíveis numa operação de divisão? O resto ele pode ser 0, menor ou igual. O resto pode ser maior ou igual a 0. E qual é o máximo que ele pode chegar? Ele pode chegar no divisor, que é x, menos 1. Então, se o divisor for 10, o meu resto máximo é 9. Se o meu divisor for 8, meu resto máximo é 7. O meu resto é 13. É o divisor menos 1. Então, qual é o meu divisor?
a partir de qual número o divisor pode entrar ali? Qual é o menor x que ele pode assumir? 14, porque o resto tem que ser menor ou igual ao divisor menos 1. Se o meu resto aqui, ele está me dizendo que é 13, então meu divisor tem que ser 14. 14 menos 1, 13. Então, ele é menor ou igual a esse. Então, no nosso caso aqui, 0 menor ou igual ao resto, menor ou igual a 14. Então, perdão, o dividendo aqui é 14. Divisor, perdão, caraca, estou confundindo tudo aqui. O divisor é igual a 14. Então, a partir do 14, eu posso ter o divisor. O 15 pode estar dentro. Ele pode ser até D-1, pode ser até 14. Só que o resto aqui está dando 13. Então, vamos lá. Quais são os divisores possíveis do número 180? Esse detalhe aqui do divisor é muito importante. Se o resto é 13, eu não posso ter um divisor menor do que 14. Se o divisor for 13, meu resto maior é 12. Meu resto está dando 13, não pode. 11, meu divisor máximo é 10. Meu resto máximo é 10, não pode. Então é muito importante esse segundo ponto. Vou colocar aqui como segundo. Agora vamos pegar o 180 e vamos fatorá-lo. E agora eu vou fazer no padrão que a gente já conhece, que é o nosso velho conhecido. 180. Vamos começar por 2. Dá 90. Por 2 de novo, dá de novo 45. Por 3 dá 15. Por 3 de novo, dá 5. E agora dá por 5. Dá 1. Beleza? Está fatorado ali. 2, 2, 3, 3, 5. Como é que a gente acha os divisores de um número? Traça uma segunda linha. Começa lá em cima. Começa lá em cima com o 1, que é o divisor universal. Divide todo mundo. E aí começa. 2 vezes 1, 2. Fator de baixo é repetido. Só multiplica a linha de cima. 2 vezes 2, 4. 3, começa lá em cima e vai multiplicando todo mundo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. O de baixo repete, então vai multiplicar só a linha de cima. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. E o 5 vai desde lá de cima, multiplicando todo mundo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 18, 90. E 5 vezes 36 é o próprio 180. Lembra que eu falei que o divisor não pode ser menor que 14? Então, todo mundo aqui que for menor que 14, eu vou tirar. Então, vamos fazer isso aí. Então, 1 sai fora, o 2, 4, 3, 6, 12, 9, 18 vai, maior que 14. 36 fica, 5 sai, 10 sai, 15 é maior que 14. 20 fica, 30 fica, 60, 45, 18. Pronto. Agora, eu só tenho divisores maiores do que 14. E aí eu atendo. Qualquer divisor desse aqui que permaneceu, se eu dividir por 193, vai me retornar um resto 13. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos pegar o 15, por exemplo. 193 dividido por 15. 19 dividido por 15. Quantas vezes o 19 cabe no 15? Apenas uma vez. Aqui dá quociente 1. 19 menos 15 dá 4. Baixo 3. Do 3 dá 45, 2 dá 30. 43 menos 30, resto 13. Então, quantos são os x possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Resposta 9. Beleza? Então são 9 possibilidades. Então espero que vocês tenham gostado. Por hoje são essas questões. E no próximo vídeo eu trago mais algumas questõezinhas aí, tá bom? Até mais aí, a gente se vê.